Aqui nos encontramos uma vez mais para estudarmos a Palavra de Deus e damos graças a Deus por este momento que nós temos para meditarmos em Sua Palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, novamente estamos aqui junto com os nossos amigos e irmãos que estão espalhados por vários países ouvindo a Tua Palavra através destes comentários do estudo que estamos fazendo. Estejas conosco, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Nos capacite, nos ajude a entendermos e tomarmos uma decisão ao Teu lado. Perdoe os nossos pecados, abençoe os nossos amigos e irmãos onde quer que se encontrem, especialmente aqueles que estão passando por lutas, por tribulações, aqueles que nos pedem orações. Conceda a cada um as bênçãos conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então falando sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e de Barnabé. Eles que saíram de Antioquia, da Síria, para esta viagem, passaram por Chipre, e ali em Chipre, uma ilha que fica no Mediterrâneo, eles foram para Antioquia da Pisídia, e em Antioquia da Pisídia, como eles fizeram também em Chipre, primeiro eles iam às sinagogas dos judeus para falarem do Deus que eles mesmos, os judeus conheciam e serviam. Paulo era judeu, Paulo foi fariseu, ele era apegado às tradições. Paulo sabia muito bem o que eles criam e ele começava as mensagens nas sinagogas exatamente por aí. Nós vamos hoje então ver que os líderes judeus, eles instigaram aquelas autoridades lá em Antioquia, e Antioquia da Pisídia, e uma multidão então se voltaram contra Paulo e Barnabé e os expulsaram da cidade. Está aqui em Atos capítulo 13, verso 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território. E esses, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Agora vamos ler Atos capítulo 14, versos de 1 a 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades de Liacônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Então, mais uma vez aqui, olha, o apóstolo Paulo e Barnabé, chegando em Icônio, foram às sinagogas e ali começaram então a pregar sobre o Deus que eles conheciam, a falar sobre as maravilhas que Deus tinha realizado com o povo judeu. E então o sermão de Paulo em Antioquia, aqui em Atos 13, 16 a 41, que nós vimos ontem, apresenta a principal razão para a prioridade judaica em seu ministério, que era a escolha de Israel por Deus, para ser uma nação usada por Deus. É por isso que Paulo procurava as sinagogas. E então Deus, ele cumpriu a promessa de um Salvador da linhagem de Davi, que foi o próprio Jesus. E embora muitos judeus estivessem então rejeitando o evangelho da linhagem de Davi, embora muitos judeus estivessem rejeitando o evangelho, pouco houve ali para que Paulo permanecesse, e ele nunca perdeu a esperança de uma ampla conversão judaica. Paulo sempre creu que um grande número de judeus haveria de se converter. Você pode ler Romanos capítulos 9 a 11, são 3 capítulos, 9, 10 e 11, e ali Paulo deixa claro que nem todos os de Israel são de fato israelitas, Romanos 9, verso 6. E somente por causa da misericórdia de Deus é que alguns judeus haviam crido. Então, é importante nós sabermos que o Senhor, que Deus, ele não rejeitou o seu povo, o povo de Israel, mas, conforme Paulo diz lá em Romanos 11, 15,
Agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Deus nunca rejeitou o seu povo, foi o povo que rejeitou a Jesus. O povo que se excluiu. Deus continua amando a cada ser humano, a cada judeu, a cada israelita. Todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. Mas quando nós nos afastamos de Deus, ele continua nos amando. Só que quando nós retornamos, Ele nos aceita como se nós nunca tivéssemos pecado. Mas se nós continuarmos fora dos caminhos dele, Deus não pode fazer nada, porque nós temos o livre arbítrio. Então Paulo, ele, juntamente com Barnabé, ali em Icônio, começaram a ser perseguidos e eles tiveram que fugir. Eles fugiram então para uma cidade vizinha, cidade de Listra, e depois Derbe, para que fosse ali pregado o evangelho. Então, ali em Icônio, a situação não foi muito diferente do que ocorreu com Paulo e Barnabé lá em Antioquia, e a reação inicial dos judeus e também dos gentios para com o evangelho de Paulo foi muito positiva no início, a reação de judeus e de gentios. Agora, novamente aparecem aqueles judeus incrédulos, aqueles que não aceitavam o evangelho da salvação através de Jesus. E por quê? É bom nós sempre lembrarmos por que eles rejeitavam de tal maneira este nome de Jesus. Porque lá em Deuteronômio está escrito que maldito que for pendurado no madeiro. E Jesus, ele morreu no madeiro, morreu na cruz. Então, para os judeus, ele era maldito. Como é que Jesus podia ser o Messias e, ao mesmo tempo, maldito? Isso eles não aceitavam. Mas, através dos milagres que Deus foi operando através dos apóstolos, especialmente também do apóstolo Paulo, os judeus sinceros criam no Evangelho e aceitavam, então, a mensagem de salvação através de Jesus. E então, enquanto os adversários planejavam atacar e linchar Paulo e Barnabé, esses dois homens de Deus, esses dois missionários decidiram deixar a cidade e seguir então para a próxima cidade, que era lá em Listra e Derbe. Amanhã nós vamos estar aqui novamente dando continuidade a este assunto da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, mas nós precisamos ler Atos 13 e Atos 14 para nós entendermos todo esse contexto dessas adversidades que Paulo enfrentou ali nessa sua primeira viagem missionária. Inclusive, amanhã nós vamos estar vendo que Paulo ele chegou a ser apedrejado e ele teve que se fingir de morto para que pudesse continuar vivendo. Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.